noite. Nós lemos nesta noite, na leitura oficial, Mateus capítulo 24, versículos 45 a 51. A parábola dos dois servos, que é uma palavra de Jesus dentro do grande sermão profético. Jesus, ele proferiu vários sermões, está aqui Mateus, o sermão da montanha, capítulos 5, 6 e 7. Ele proferiu várias parábolas e ele também proferiu um sermão profético, que está registrado nos capítulos 24 e 25 de Mateus, capítulo 21 de Lucas e capítulo 13 de Marcos. E aqui em Mateus é onde tem mais detalhe desse sermão profético. E esse sermão profético, Jesus fala de várias coisas que vão acontecer no final dos tempos, no fim dos dias, nos últimos dias. Essa expressão últimos dias na Bíblia, irmãos, refere-se a um período bem grande que vai desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Então, ele fala de várias coisas, vários sinais que antecedem a volta do Senhor, a segunda vinda de Cristo, e ele se preocupa muito nesse sermão de exortar a igreja à vigilância, exortar o crente à vigilância, para que ore, que assim como foi nos dias de Noé, né, assim será também na vinda do Filho do Homem, que Deus vai vir de surpresa, vigiai. Então é muita exortação à vigilância, e a igreja é muito convocada a estar preparada para este momento, porque o arrebatamento da igreja é iminente. Jesus, ele virá a qualquer momento e vai vir de surpresa mesmo, irmãos. Essa história que dizem por aí, irmãos, antes do arrebatamento, Deus vai mandar um avivamento, assim, uma semana antes, e ele vai, assim, fazer um negócio diferente no culto de domingo, que é para, na segunda, ele vir para preparar a igreja para subir. Não existe isso não, irmão. Não, isso não tem a mínima base bíblica. É totalmente de surpresa. É totalmente de surpresa. E aqui ele fala, né, sobre a importância de estarmos preparados. Então, ele falou dessa parábola dos dois servos, que foi a leitura oficial. Depois fala no capítulo 25 a parábola das 10 virgens. Depois ele fala da parábola dos talentos, que tem muita relação, a parábola dos talentos com a parábola dos dois servos. E fala muito, irmãos, da vida eterna, do castigo eterno. Fala muito de céu e de inferno, separando as coisas e mostrando o que vai acontecer. Mas nós queremos nos deter aqui nessa parábola dos dois servos, porque é o assunto que a gente quer ficar restrito nesta noite, né? Se a gente pudesse dar um título a essa mensagem, eu poderia dizer que é como devemos servir a Deus. Como é que nós devemos servir a Deus? Como é que o crente deve servir a Deus? Porque, irmãos, nós não fomos chamados apenas para ser salvo e morar no céu. Se fosse só para isso, então cada vez que alguém levantava a mão aceitando a Jesus, então Jesus já tirava a vida e levava logo para o céu. E não é assim. Não é assim. Deus tem uma missão aqui na terra e ele comissionou a igreja para fazer esta obra de Deus. Então, Deus, ele quer que a gente sirva a ele aqui na terra. E o que é servir a Deus, irmãos? O que é servir a Deus? Servir a Deus, pelo menos, envolve três coisas. Primeiro, andar com Deus. É servir a Deus, ser um servo de Deus, ser uma serva de Deus. Todo crente é servo de Deus, é serva de Deus. Então, servir a Deus é andar com Deus. Servir a Deus é dar bom testemunho de crente. E servir a Deus é também fazer a obra de Deus, trabalhar na missão de Deus. Então, nesse princípio de que servir a Deus é andar com Deus, a gente lembra de de Enoque. Gênesis capítulo 5, versículo 24, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, até que não foi mais visto, porque Deus o havia tomado, né? Até que Deus levou para o céu. Então, ele levou uma vida de andar com Deus. E a Bíblia diz que o crente deve andar no Espírito. Colossenses capítulo 1, no versículo 10, a Bíblia também fala da importância
é de andarmos frutificando em toda boa obra, né? Assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Depois, se puder, coloque na versão Almeida Revista Corrigida, né? Então, meus irmãos, servir a Deus é andar com Deus. O crente, ele anda com Deus, ele vive na presença de Deus. Servir a Deus é dar bom testemunho de crente. Jesus disse em Mateus 5,16: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. O crente também tem essa responsabilidade, irmãos, de andar e de viver praticando as boas obras. A Bíblia diz que não é pelas obras para que ninguém se glorie, a salvação não é pelas obras, mas no versículo seguinte, Efésios 2:10, a Bíblia diz que somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então o crente deve dar bom testemunho de crente. Efésios capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz que devemos andar dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então devemos dar esse bom testemunho de crente. Isso, irmãos, não é nada mais do que a nossa obrigação. Então andar com Deus, servir a Deus, é andar com Deus, é dar bom testemunho de crente e, obviamente, também é fazer a obra de Deus, é trabalhar na missão de Deus. Deus, ele tem essa missão redentora aqui na terra, e de chamar os pecadores ao arrependimento, e a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Deus, ele podia, irmãos, chamar os anjos para pregar o evangelho. Deus podia, ele mesmo, diretamente, convencer todo mundo e falar para todo mundo e pregar para todo mundo, mas Deus, na sua soberana vontade, estabeleceu o plano de que a igreja é quem vai pregar o evangelho, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E a própria Bíblia diz em Romanos 10 que a pessoa só vai invocar o nome do Senhor se primeiro ouvir falar do Senhor. E só vai ouvir falar se alguém pregar. E só vai pregar se for enviado. Então, nós temos uma importância muito grande. Então, nós, como crentes, João capítulo 4, versículo 34, devemos seguir o exemplo de Jesus. A igreja, o crente, deve ter esse compromisso. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então a igreja também deve seguir esse exemplo de fazer a obra de Deus. João capítulo 9, versículo 4, Jesus também mostra esse compromisso dele, que ele tinha de fazer a obra de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Às vezes a pessoa é muito jovem, não vou trabalhar para Jesus, não vou fazer a obra de Deus, porque eu sou muito jovem, tenho muita energia, eu tenho que aproveitar a vida, eu tenho que curtir a vida e tal, e depois não trabalha para Jesus. E depois, quando chega a determinada idade, bate a enfermidade, um problema daqui, outro problema dacolá, e depois vai se lamentar porque não faz a obra de Deus, porque não tem saúde. Então, irmãos, devemos servir a Deus conforme Deus quer que sirvamos. Nós não podemos servir a Deus de qualquer maneira. Deus é o nosso Senhor e exige de nós, os seus servos, que sirvamos a Ele conforme a vontade dEle. O servo, ele não tem vontade própria. O servo, ele faz a vontade do seu Senhor. Então, Deus é quem diz como é que a gente deve servir a Ele. E nós vemos aqui nessa parábola dos dois servos, que a Bíblia chama um servo de fiel e prudente e chama o outro servo de mau. Tem um servo mau e tem o servo bom. Então, no versículo 24, 48 de Mateus, que a gente leu, diz: porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá. Então, Jesus chamou ele de mau servo ou de servo mau. Na parábola dos talentos, Mateus 25 e 26, também fala de o servo mau.
Jesus chamou ele de mau e negligente servo. Aquele servo que enterrou o talento e não cumpriu a sua responsabilidade. Não fez o que era para fazer. Ele recebeu um talento do seu Senhor e ele enterrou o talento e não trabalhou para Jesus. Então ele foi chamado de mau e negligente servo. Mas também, irmãos, nós louvamos a Deus que Deus também tem levantado homens e mulheres que são servos bons, que são servas boas, que são homens e mulheres que servem a Deus e que o seu serviço glorifica o nome do Senhor e edifica a igreja e que é bênção para a vida de outras pessoas. Mateus 25 e 21, e como também 25 e 23, aqueles servos que granjearam mais talentos, Jesus chamou ele de servo bom e fiel. Bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então nós louvamos a Deus, irmãos, pelos servos de Deus, pelas servas de Deus, que fazem a vontade de Deus. Nós temos servos de toda qualidade, irmãos, na igreja. Tem até aqueles que pensam que é servo, mas não é servo coisa nenhuma. E tem muita gente, irmãos, que só quer ser servo de Deus e serva de Deus só no nome. Porque muita gente tem esse nome, servo de Deus. Eu sou uma serva de Deus. Mas muita gente encara esse nome servo e serva como apenas um título de honra. Um título de honra. Mas a palavra servo e serva significa escravo, servidor, que trabalha, que faz alguma coisa para o seu Senhor. Então nós louvamos a Deus por aqueles que trabalham. Nós louvamos a Deus pelos irmãos, pelas irmãs que Deus tem levantado na igreja, com os mais diferentes dons e talentos. É muito importante, irmãos, a diversidade na igreja. Se todo mundo tiver um talento de um jeito só, aí vai ficar comprometida a obra. Então, cada um tem um dom, um talento que recebeu do Senhor. E nós louvamos a Deus. Às vezes a gente fica triste, porque alguns irmãos não correspondem, algumas irmãs também não correspondem. Às vezes a gente fica triste, às vezes até por alguns obreiros, que são oficiais da igreja e até consagrado, mas que não está servindo ou serve de maneira indevida. Às vezes a gente fica triste. Mas, irmãos, nós também devemos nos alegrar por aqueles que servem a Deus com alegria. Pelos bons servos, que mesmo não sendo oficiais, mesmo não tendo nenhum título, eles servem com maior prazer e alegria. E é por isso que a obra de Deus avança e a obra de Deus caminha. Enquanto o servo mau é relaxado e negligente, o servo bom é dedicado e diligente. O servo mau, irmãos, ele faz a obra de Deus relaxadamente. E lá em Jeremias diz, maldito é aquele que fizer a obra de Deus, o quê? Relaxadamente, relaxadamente. É negligente, não cumpre a sua responsabilidade, foge da sua função. Então Jesus disse na parábola dos talentos, Mateus 25 e 26, mau e negligente servo. Mau e negligente servo, porque ele não estava fazendo a vontade do Senhor. Hebreus capítulo 6, versículo 10 a 12, a Bíblia também chama atenção, que nós não devemos ser negligentes. E quando diz no versículo 10, está aí na tela, porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Versículo 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então Deus não quer, irmãos, que sejamos negligentes. Tem até um corinho que diz que Deus não quer preguiçoso em sua obra. Nós não podemos fazer a obra de Deus de maneira relaxada e negligente. Agora, o servo bom, ele é dedicado. O servo bom, ele é diligente. Ele é proativo. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Nós, irmãos, é muito bonito ver um irmão, uma irmã, fazendo a obra de Deus com dedicação, com zelo, com todo o cuidado.
E isso, irmãos, glorifica o nome do Senhor. Às vezes, quando a gente vai fazer para o homem, para um patrão, a gente tem tanto cuidado, né? E às vezes, quando vai fazer para Deus, a gente faz de qualquer maneira. Porque é voluntário. O fato, irmãos, do trabalho ser voluntário não nos dá o direito de fazer as coisas relaxadamente, de qualquer jeito e qualquer maneira, porque estamos servindo a Deus. Na época de Malaquias, irmãos, o povo estava servindo a Deus de forma negligente. A lei dizia que o animal que fosse sacrificado tinha todos os critérios lá. Tinha que ser um animal perfeito, assim, 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 de alta qualidade. Aí o que é que eles ofertavam ao Senhor? Um animal de qualquer jeito, um aleijado, um manco que não servia mais para nada. Ele dava para o príncipe, inclusive a Bíblia diz lá em Malaquias, você leva para o seu príncipe o melhor do rebanho e você traz para o Senhor o pior, irmão. Então nós devemos dar a Deus as primícias, nós devemos honrar a Deus com o melhor do nosso talento e da nossa vida. Paulo disse, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereçam os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, para Deus, irmãos, a responsabilidade é maior ainda. Gálatas 2:10, observe como o apóstolo Paulo, ele tinha essa diligência, essa dedicação e essa preocupação. Diz, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Os apóstolos lá em Jerusalém aconselharam Paulo, abençoou o ministério de Paulo e reconheceu que Paulo realmente foi escolhido por Deus para pregar o evangelho aos gentios e deram um conselho a ele. Paulo, rapaz, no seu ministério, não se esqueça dos pobres, continue fazendo isso, porque Paulo, irmãos, tinha saído de Antioquia para levar oferta de alimento para os irmãos pobres da Judéia, lá de Jerusalém, né? E os apóstolos lá, tá uma bênção, continue assim, faça isso com diligência. E Paulo disse que procurou fazer. E a gente vê nos capítulos 8 e 9 de 2 aos Coríntios, Paulo fazendo isso com toda a diligência. E também ele influenciou outros para que também trabalhasse com diligência. Ele diz, pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. Ele está se referindo a um obreiro que estava fazendo esse trabalho com diligência. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente. Então você coloca a pessoa para fazer a obra de Deus, você dá oportunidade para a pessoa trabalhar para Jesus, e aí a gente vai ver se a pessoa vai servir ou não com diligência. Enquanto o servo mau é infiel e hipócrita, o servo bom é fiel e sincero. Diz aqui, que o servo mau, ele foi jogado, ele foi destinado e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque o servo mau é hipócrita, irmãos, porque ele prometeu servir bem, ele prometeu servir com sinceridade, ele prometeu servir com fidelidade, mas na verdade, quando ele está sendo infiel, ele está sendo hipócrita, está trabalhando com hipocrisia, não está fazendo aquilo que deveria ser feito. E às vezes tem gente, irmãos, que quando está na frente do seu Senhor, faz direitinho, mas quando está por trás do seu Senhor, faz tudo diferente. Faz tudo diferente. Só, irmãos, que a Deus ninguém engana. Nós podemos enganar, não devemos, mas podemos enganar o homem, mas a Deus ninguém engana, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus avalia não somente a quantidade de obras que fazemos para Ele, mas Deus também avalia a motivação do nosso coração para fazer essa obra. Então, no raio-x de Deus, irmãos, não tem como ninguém se esconder. Agora, o servo bom e fiel, ele é sincero. 1 Coríntios 4:1 diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Que os homens nos considerem como servos
A palavra ministro aí significa servo, escravo. Que os homens nos considerem como escravos e servos de Cristo e mordomos ou despenseiros dos mistérios de Deus. Mas no versículo seguinte, no capítulo 2, diz que se requer dos despenseiros, se requer dos servos, que cada um seja fiel. 1 Coríntios 4:2. Então temos que ser fiéis, para que assim Deus, irmãos, aprove o nosso trabalho e receba o nosso trabalho. Enquanto o servo mau é inútil e não produz frutos do seu serviço, o servo bom cumpre a sua obrigação. O servo mau e inútil é como diz aqui, Mateus 25:30, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. O servo inútil, irmãos, ele não produz frutos, que glorifica o nome do Senhor. Ele não produz frutos e obras que identificam a sua salvação, que identificam que a sua fé, que prova que ele realmente é um crente fiel e verdadeiro. E ele não produz na obra do Senhor. Então isso, irmãos, versículo 18, Mateus 25:18. Mas o que recebera 1 talento foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele não produziu, ele não cumpriu a sua obrigação. Porque Deus, irmãos, ele dá talento a nós para nós trabalharmos. Nós temos responsabilidades diante de Deus com os dons naturais, espirituais, com toda a nossa vida que ele nos deu. Então temos que frutificar. Jesus disse, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Então temos que produzir fruto na obra do Senhor, cumprir a nossa obrigação. Atos 20:24, Paulo disse, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. A preocupação dele, irmãos, é fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. É de cumprir a sua responsabilidade. 1 Coríntios 9:16, ele disse que se sentia na obrigação de pregar o evangelho. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, o servo de Deus, a serva de Deus, ele se sente, irmãos, nessa responsabilidade. A responsabilidade não é só do pastor, a responsabilidade não é só desses homens que usam gravata na igreja, a responsabilidade não é só do dirigente do conjunto, a responsabilidade não é só do líder da mocidade, a responsabilidade é de todos nós. Então, o servo bom, ele cumpre a sua obrigação, ele é fiel, ele é diligente. O servo bom é firme e constante na realização do seu serviço. O servo bom, irmãos, ele não faz a obra de Deus por moda. E isso, irmãos, tem aumentado muito nas igrejas. Tem muita gente que tem talento, que tem dom, que é eficiente, mas ele só faz algo para Jesus de maneira esporádica. Quando dá na teia, quando resolve, quando tem assim, está numa veia boa, quando ele gosta do dirigente. Se não gostar, ele não faz nada. Quando gosta do líder lá do departamento, se ele gostar, se houver aquela sintonia ali, ele faz, senão ele não faz nada. Às vezes, irmãos, numa festa, num congresso, num evento de 2, 3 dias, trabalha assim por 100, mas depois, no outro dia, já se apagou, acabou, não faz mais nada. E a igreja, irmãos, não subsiste apenas de trabalhos pontuais. A gente tem que ser, como diz 1 Coríntios 15:58. 15:58 de 1 Coríntios. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Porque o que segura o crente, irmãos, o que faz a igreja crescer, o que faz a gente ter maturidade espiritual, é o dia a dia.
Até mesmo nas comidas, os irmãos aqui comem muito bem, sabem fazer muita comida, aquela coisa toda. Tem muita comida gostosa nesse meio de mundo aí que Deus nos dá. Mas ninguém come assim, essas comidas gostosas todo dia e toda hora, não. O que sustenta cada família, irmãos, é o feijão com arroz de cada dia. É aquela comida básica do dia a dia, aquilo que vai manter a família. E aquilo não enjoa nunca, e é aquilo que vai nutrir e vai dar base, né? Aí, uma comida assim especial, aquela coisa, é só uma vez. Então, nós não podemos viver, irmãos, de coisas pontuais. A gente não pode trabalhar para Jesus hoje e amanhã não trabalhar mais. É por isso que na igreja, por exemplo, escola dominical não tem férias. Lá na escola tem férias, na universidade, no colégio tem férias, mas na escola dominical não tem férias. Ah, pastor, mas em janeiro o povo aqui vai tudo para Tibau, e daí? Não tem nada com isso. A igreja não pode se pautar, irmãos, vamos dizer assim, o entretenimento e o costume de alguns. Outros não vão. Aliás, a maioria não vai. A maioria não vai. Então, irmãos, a igreja não pode se pautar por causa disso. Não, irmão, porque terça-feira vai haver aí um jogo do Flamengo, a decisão do campeonato. Vamos adiar o culto para quarta, não sei o quê. Não, irmãos, a igreja não pode se pautar por essas coisas. Não, porque vai ter uma passeata, não tem nada com isso. A igreja, irmãos, ela tem que estar firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. A igreja tem que influenciar e não ser influenciada. Então é importante, irmãos, a perseverança. Todo o trabalho que se faz na igreja, todo o departamento, todo o conjunto, os obreiros, tudo que a gente faz na obra do Senhor tem que ter perseverança, tem que trabalhar sempre. Você lança a semente, o agricultor lança a semente na terra, mas leva um tempo para essa semente germinar. A terra tem que ter sido preparada antes, leva um tempo para a semente germinar, tem que irrigar a terra, tem que aguar a terra. Depois que nasce, tem que cuidar daquela plantinha, tem que limpar o mato, protegê-la das pragas e doenças, tem que adubar, tem que ter todo um cuidado para que possa crescer. Nós não podemos fazer as coisas de veneta, como a gente diz aqui no Nordeste. Não, eu estou de veneta. Não, senhor, irmãos. Nós temos que, o servo bom, ele é constante na realização dos seus serviços. Aliás, irmãos, é muito ruim para a vida de qualquer um de nós. É uma coisa muito cheia de altos e baixos. Tem dia que a pessoa é mais crente do que todo mundo. Eu já conheci muitos casos de pessoas que é crente mais do que todo mundo, e até fica procurando defeito na vida de todo mundo. Aí depois acaba se desviando. Então nós temos que ter, irmãos, uma certa estabilidade. É claro que todos nós temos momentos de altos e baixos na nossa vida, isso é normal, isso faz parte da natureza humana. Você é assim, o seu pastor também é assim, o salmista também é assim. Lá no Salmo, o salmista diz que uma noite ele dizia, eu me deito e durmo tranquilo e o Senhor me dá o sono. Aí 2 salmos depois desse, aí ele diz que derramava as lágrimas, o seu leito, a sua cama ficava encharcado, o seu travesseiro encharcado de lágrimas, não dormiu nada naquele dia. É porque é assim mesmo. Agora, irmãos, nós não podemos ter uma variação muito grande, nem para cima, nem para baixo. A gente tem que ter uma certa estabilidade, porque se a gente andar entre extremos, a gente não vai crescer. Então, devemos servir a Deus com a certeza de que nós iremos prestar conta da nossa mordomia muito mais cedo do que imaginamos. Deus, irmãos, Ele vai prestar contas. E nós só rendemos bem quando somos acompanhados. Quando somos acompanhados, porque se não formos acompanhados, a gente tem a tendência de relaxar. Aqui no versículo 50, Mateus 24, 50, diz, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Vai vir de surpresa a fiscalização, vai vir de surpresa a auditoria, a balança vai vir de surpresa para ferir. E aí, vamos ver se está tudo certo. O comerciante que trabalha lá, vendendo lá no quilo, inclusive eu trabalhei alguns anos
lá em Açu, no mercado, lá ajudando meu pai e minha mãe, e a gente vendia farinha, feijão, açúcar, aquela coisa, e pesava na hora lá. E tinha lá uma balança. E tinha uma balança, de vez em quando, os fiscais do Imetro iam lá para fazer a aferição da balança, para saber se aquela balança estava pesada direito, pesando fielmente. E Deus faz assim também conosco, irmãos. Nós temos que prestar contas diante do Senhor. Mateus 25:19 diz: e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Então não adianta a gente fazer a obra de Deus relaxadamente, não adianta a gente ser crente de qualquer maneira. E às vezes a pessoa diz, pastor, fulano de tal está dando mau testemunho, fulano de tal está dando escândalo, fulano de tal não faz nada para Jesus, ainda atrapalha os que estão fazendo. Que infelizmente tem muito crente assim também, irmãos. Não faz nada, mas atrapalha os que estão fazendo. Não faz nada, mas critica aqueles que estão fazendo. São muito bons de diagnóstico, diagnosticar: a igreja precisa disso, a igreja precisa daquilo, isso é um absurdo, tem que ter isso, por que não tem isso, não sei aonde tem isso, não sei aonde tem aquilo, e aí você chama ele para fazer alguma coisa: não, porque eu não posso, porque não sei o quê. É só especialista em diagnosticar, mas não faz. Então tem muita gente que não faz, ainda atrapalha quem está fazendo e critica quem está fazendo. Mas Deus, irmãos, vai chamar todos nós à prestação de contas, tanto aqueles que estão fazendo, como aqueles que não estão fazendo. 2 Coríntios 5:10 diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. As nossas obras, irmãos, serão avaliadas. Está aí, na tela. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, a certeza de irmos prestar contas diante de Deus, irmãos, isso é fundamental. Às vezes o homem pode não chamar, e às vezes, irmãos, é até difícil. Na igreja não é fácil, não é fácil. O povo desse século 21, dessa geração, do mundo que a gente vive hoje. Quando eu digo assim, não estou falando só de pessoas que nasceram já no século 21, que tem de 21 anos para baixo, não. Até mesmo pessoas de mais idade, mas que vivem nessa época. Nós que vivemos nessa época, somos muito cheios de mimimi, de muito melindroso. Se o pastor orientar uma coisa assim, já fica com raiva, já fica chateado, que esse pastor não sei o quê, não vou mais lá, não piso mais lá, vou para outra congregação. E pastor agora não pode mais ensinar nada. Às vezes até a gente dando a doutrina aqui, o pastor falou comigo, ele não sei o que mais lá, já não vou mais lá. Então é muito crente cheio de mimimi. E às vezes tem gente assim, irmãos, em todas as faixas etárias da igreja. Pessoas que a gente espera que sejam adultas, que sejam maduras na fé, que possam aconselhar outros, fica se embaraçando com coisa. Então, não é fácil. Mas Deus, irmãos, vai chamar todos nós à prestação de contas. E aí, não tem esse negócio não, irmãos. Se a gente fugir da prestação de contas do homem, da de Deus, a gente não foge. O servo bom não tem medo de prestar contas da sua mordomia, de modo que ele aguarda a chegada do seu Senhor, trabalhando sem protelar ou postergar o cumprimento do seu dever. Quem anda direito, irmãos, não tem medo de blitz, nem tem medo de fiscal. Não tem medo. Quem anda na lei, irmão, tem uma blitz ali. E daí? Porque tem não sei o quê, tem um fiscal aí, está vindo, não sei o quê mais lá. Quem anda direito, irmão, nem tem medo de fiscal, não tem medo de blitz, não tem medo de operação da Polícia Federal, não tem medo de auditor de não sei de quê, não tem medo de nada, irmãos, porque ele anda direito, ele anda direitinho. Então, o crente que serve a Deus com fidelidade, que serve a Deus com diligência, fazendo a vontade do Senhor, ele não fica empurrando com a barriga, ele não fica protelando, ele não fica postergando o cumprimento do seu dever, e ele está aguardando que venha, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mateus 24:46, bem-aventurado é aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. É bem-aventurado aquele que fizer
estiver cumprindo o seu dever quando for chamado à prestação de contas. Enquanto o servo mau será punido severamente, o servo bom receberá o galardão. Porque quem transgride a lei, quem transgride a norma, ele está sujeito às penalidades da lei. Isso aqui, irmãos, é meritocracia pura. Tem muita gente que não gosta disso, mas a Bíblia fala muito de meritocracia. Para ser salvo, não existe meritocracia. É pela graça, por meio da fé, não vem de vós e não vem das obras. Agora, nós como salvos, irmãos, nós como salvos, vamos ter as nossas obras pesadas na balança de Jeová. O galardão, a punição ou o galardão vai ser conforme a obra de cada um. Então, nós devemos ter consciência disso. Mateus 25:30, aquele servo que enterrou o talento, Jesus disse: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora, irmãos, por outro lado, em relação ao servo bom, Jesus disse: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E ele ainda diz: aquele que granjeou mais talentos, ele vai receber mais para poder produzir mais. E isso é importante, isso é importante. Então, temos a certeza e a convicção da recompensa do Senhor, que Deus vai identificar aqueles que trabalham para o Senhor com dedicação, com abnegação, com compromisso com o Senhor. Que Deus ajude, que Deus abençoe a mim, a você, a todos nós, para que possamos, irmãos, servir a Deus, não somente por obrigação. Paulo disse, me é imposta essa obrigação. É obrigação mesmo, mas que a gente sirva a Deus, não somente porque é uma obrigação, mas que possamos servir a Deus, sobretudo por amor e alegria. Fazer com prazer, fazer com alegria, fazer com amor. Salmo 100, versículo 2 diz: servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. É muito bom, irmãos, quando a gente vê crentes trabalhando para Jesus com prazer. E Deus procura pessoas assim para servirem a Ele. O primeiro versículo da leitura que foi feito, Mateus 24, 45, é uma pergunta. É uma pergunta: cadê? Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Cadê essas pessoas? Podemos contar com quantas pessoas assim? Então Deus procura. Isaías 6:8, Deus disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Jesus, irmãos, disse: a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Tem muita gente, mas tem pouca gente para trabalhar. Tem muita gente, mas pouca gente disponível. Tem muita gente, mas pouca gente colocando as coisas de Deus como prioritárias. A Bíblia diz que se você já ressuscitou com Cristo, pensai nas coisas que são do alto. Se a gente não tiver cuidado, irmãos, a gente nunca vai trabalhar para Jesus. O mundo que a gente vive é de muita correria, de muito corre-corre, de muitas coisas para chamar a nossa atenção, para nos prender, para tomar o nosso tempo. E se a gente for esperar bom tempo para trabalhar para Jesus, a gente nunca vai fazer nada para Jesus, irmãos. Se a gente não colocar a decisão de priorizar as coisas de Deus, nunca a gente vai fazer. Se você esperar, eu só vou para a igreja quando eu tiver com muita alegria. Hoje eu estou meio para baixo, eu estou meio triste, não vou não. Aí é que você precisa vir mesmo para a igreja cultuar a Deus. Porque eu não vou não, porque eu não vou fazer isso, porque... Irmão, se a gente for esperar tempo bom, a gente não faz nada para Jesus. Então, vamos servir ao Senhor com alegria. Apocalipse 22:12, Jesus disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Que Deus abençoe a você, a mim e a todos nós, para que possamos, sim, servir ao Senhor conforme Ele quer que sirvamos, e assim possamos ser aprovados pelo Senhor e sermos chamados de servo bom e fiel,
e não como servo mau e servo inútil. Fiquemos de pé e vamos orar a Deus neste momento.